Você tá vendo que eu tenho um comedor aqui, tem um outro bem ali, tem uma água bem aqui no meio? Qual o espaço que você deve utilizar entre comedouros e bebedouros? Um grande abraço, Sandro Ribeiro falando, proprietário do sítio Sancaipe. Bota aí, hashtag alimentação para galinhas aí nos comentários. Você que tá no YouTube, se inscreve no canal. Você que tá no Instagram, segue o perfil. Mas independente de onde você esteja, bota aí no comentário, hashtag alimentação das galinhas, curte o vídeo, compartilha, beleza? Vamos falar sobre isso. Esqueci quem foi que perguntou, peraí que eu vou dizer. Ele perguntou lá nos box verdes do Instagram, né? Então foi o Rodrigo. Um abraço, temos tanto Rodrigo Matos, um abraço, Rodrigo Neves, um abraço. E outros Rodrigos tem aí, eu acho que tem um menino de índio gigante também que chama Rodrigo. Um grande abraço aí para vocês que geram conteúdo aí e tem o nome Rodrigo. Os outros não. Um grande abraço aí para todos. Vamos lá. Espaço entre comedouros e bebedouros é importante. Entre comedor com comedor e comedor e bebedouro é importante. Porque você evita que animais fiquem se batendo um no outro. Você evita que esse bate-bate acabe derramando água, acaba derramando ração. Para você não ter problema. Quando você tem poucas aves, a distância não é tão importante. Porque poucas aves elas vão conseguir se virar aí com esses comedouros e bebedouros que você tem. Quando você tem muitas aves, aí você precisa se preocupar um pouquinho mais. Você precisa ter um pouco mais de atenção. Quando você tem um galpão que você tem uma largura interessante de 3 a 4 metros, ou até mais do que isso, você consegue fazer uma linha no meio de comedouros e linhas laterais de bebedouros. Por quê? Porque você faz com que os animais, as galinhas gostam de comer nesse comedouro, depois ir para o outro, depois voltar, depois ir lá para o outro, voltar. Ela gosta disso. Para ela é interessante essa movimentação, ela é curiosa, quer saber se o de lá é melhor do que o de cá. É legal. Você tendo 2 metros aí de distância de um para o outro, você tendo muita galinha, esse vai e vem evita que uma galinha se bata na outra, que uma galinha se bata muito no comedouro, o comedouro balança, joga para um lado, joga para o outro, acaba caindo ração. É interessante. Mas nada impede de você ter um pouco mais curto também, isso vai depender muito da densidade, da largura do seu galpão. Quando eu falo densidade, é a quantidade de galinha que você tem. E observar, cara. Sentar e observar. Botou distante, tá vendo que não tem problema, quer encurtar um pouco, encurta, senta e observa. Pô, agora as galinhas estão tendo dificuldade. Então tá se batendo muito para um lado para o outro, então afasta um pouco. Mas voltando, você precisa muito entender qual é a largura do seu galpão. Quando você tem um galpão muito curto, 2 metros, eu tenho 2 metros por 20. Isso dá 40 metros quadrados, vai dar 200 galinhas. 200 galinhas é um monte de galinha. Esse espaço tá bom, mas a largura não é tanto. 2 metros é 2 passos. 2. A galinha vai ficar indo e voltando, vão ficar se batendo uma na outra, ainda tem ninho, ainda tem puleiro, tem um monte de coisa. Então, às vezes, você encurtou demais, isso evita que você faça essa transição. Você vai botar comedouro muito perto um do outro. Então, vai ter essa briga. E essa perseguição, às vezes tem galinha que persegue a outra, não deixa a outra comer. Quando você tem um espaço maior, dá tempo dela chegar. E o ideal é que nesses 2 metros, de 1 em 1 metro, você tem um bebedouro de um lado e de outro. Não na mesma linha. Você tem os comedouros na mesma linha, com 2 metros. No meio tem 1 metro, você bota um bebedouro lá de cá, um bebedouro lá de cá. Porque a galinha pode comer e beber água, e comer no outro, voltar a beber água, comer no outro, e comer no outro, beber água, voltar. A água é essencial. A primeira coisa que você faz quando você entra no seu galinheiro é botar água. Sandro, mas quando eu entro, vou dar uma dica agora de R$1 bilhão. R$1 bilhão. Eu dou ração. Massa. Mas quando eu entro no galinheiro, se eu não for botar ração, as galinhas me comem. Eu tenho 200 galinhas, fica tudo no meu pé, me bicando, fazendo e acontecendo. Sabe o que é que você faz? Você vai levar sua raçãozinha, né? Você pega uma vasilha com milho inteiro. Quando você entrar, chega no piquete e pá, joga lá na casa do cacete esse milho. Vai sair tudo atrás do milho. E aí você vai abastecendo seus comedouros. E as galinhas estão lá se entretidas no milho. Ninguém nem viu você botar ração.
O último comedouro que você vai botar é aquele que é perto da porta, para elas verem que você está botando. Aí elas vão vir desesperadas, porque você não vai encher do milho, né? Tipo o suficiente para cada uma comer um grão. Mas aquele movimento de jogar, elas vão tudo em cima. Aí o último comedouro que ela vai ver que você está botando ração ali, elas vêm tudo desesperadas de novo. Nisso, os outros já estão abastecidos, eles vão comer. Agora complemento não, viu? Se você for botar sobra de arroz, um monte de coisa, capim e o caralho a quatro, elas não voltam mais não, vão ficar por lá. Mas se você só jogar esse milhozinho, dá certo. Beleza? Então assim, observe, cara, observe. Existem padrões, observe. Fique sentado. Cara, eu botei essa quantidade de comedouro, mas não é suficiente. Cara, eu botei esse comedouro nessa distância de um do outro, mas não tá dando certo, tá uma se batendo na outra. Porque a observação é importante para você entender os comportamentos dos seus animais, ver se tem doença, se não tem, e ver se sua estrutura está adequada ou não. Você seguir um padrão, beleza. Mas aí pode chover diferente de outro lugar, aí pode ventar diferente de outro lugar, aí pode fazer frio diferente de outro lugar. Então você precisa observar. Hashtag alimento para galinha. Deixa nos comentários. Um grande abraço. Se inscreve, segue, curte, compartilha. Até.